Bom, gente, o filme ele trata basicamente das teorias que vocês já viram nas falas anteriores. Então eu resolvi destacar aqui alguns aspectos. A história intelectual, mas como é que esses cientistas chegaram a formular essas teorias. Tudo isso é muito bem descrito no filme. O filme é bem emocionante e mostra como foram feitas as experiências, coisa e tal, né? E ele começa com os Strogatzes, o Steven Strogatz. Isso foi em 98, mais ou menos, 96, 98. E ele estava intrigado com o fato de uma menina que ele estava perseguindo na faculdade, que ele estava perseguindo na faculdade, no caso o Romeu e Julieta, quanto mais ele se apaixonava por ela, mais ela se afastava. Ele era um físico que procurou então representar esse comportamento de uma fórmula matemática. Aí ele trouxe o conhecimento que ele tinha da física ondulatória. Aí ao começar a pensar na física ondulatória, de repente notou, puxa vida, que coisa interessante. Os grilos quando piscam à noite, e o filme mostra isso, assim, com imagens lindas, né? Os grilos quando piscam à noite. Eles piscam todos ao mesmo tempo. Como é que será que acontece isso? Não tem um maestro orquestrando essa sinfonia dos grilos, das piscadas dos grilos e tal, né? De repente ele começou a pensar e saiu para caçar grilos pelo Duncan Watts, que era um outro físico que foi trabalhar com ele. De repente, um dos dois lembrou que o pai tinha falado naquela teoria dos 6 graus de distância. Eu achava que isso era uma teoria muito recente. Pelo filme, eu vi que essa teoria era de 1967, de um psicólogo social chamado Stanley Milgram. 67, quer dizer, 67 e 97 passaram-se 30 anos sem que alguém questionasse isso. Então, essa história dos 6 graus de distância era considerada um mito urbano, que entre qualquer pessoa e qualquer pessoa numa cidade dava para chegar apenas em 6 passos. Né? Então, um deles tinha ouvido falar do pai sobre esse mito, e aí eles começaram a pensar, será que isso não vai explicar esse fenômeno dos grilos se comunicando, dos grilos se sincronizando, né? Aí eles foram caçar grilos na floresta. Pegaram os grilos, pegaram um monte de grilos, começaram a analisar grilo por grilo para ver como é que eles pipilavam, né? Porque ao entender como é que um grilo pipilava, dava para entender como é que todos pipilavam, né? Nenhum grilo pipilou. Ficaram estupefatos. Como? Todos cripilam, como é que nenhum cripila? Aí, eles, de repente, ao fazerem associação com a coisa dos 6 graus de distância, pensaram, bom, vamos deixar os grilos de lado, vamos começar a pensar em rede. Os grilos passaram a pensar em rede. Um minuto só. Tá. Eles resolveram fazer aquela experiência da remessa de um documento que teria que chegar num médico em Boston. Eles espalharam, estagiários, vamos dizer, a pessoa em 40 lugares diferentes, até numa aldeia do Quênia, e pediram que as pessoas encaminhassem para aquele médico que nenhuma delas conhecia, tentassem fazer chegar a pessoas que conhecessem pessoas, até chegar naquele médico. Bom, o primeiro pacote que chegou foi o mais improvável, foi uma aldeia da Quênia, completamente isolada, e o que me mostra como é que aconteceu. Aquela aldeia da Quênia, a pessoa que recebeu a incumbência recebeu uma visita de uma pessoa de Nairobi, da cidade, que veio de carro, que a aldeia era isolada, né? Então era a única conexão entre aquela aldeia do Quênia e o resto da civilização. Foi aquela pessoa que veio visitá-la. Aí mostra no fim uma pessoa em Nova York recebendo um pacote daquela pessoa do Quênia, sem ver o nome, disse, isso aqui deve ser da Charlotte. Ela tinha visto uma vez aquela mulher,
aquela coisa dos laços sacros, né, dos rituais do Grenoble, havia visto uma vez. Então, em Nairobi, aquela mulher mandou para aquela única americana que ela conhecia, aquela única americana tinha um parente que trabalhava em Boston e que deveria conhecer alguém no MIT. Bom, foi o primeiro pacote que chegou. Bom, como o tempo já voou, e grande parte do filme já foi contada aí nas falas das outras pessoas. Eu queria dizer isso só para estimular vocês a assistirem o filme, para ter essa visão histórica de como é que o pensamento científico, como é que a ciência das redes foi se estruturando. Eu queria falar só mais uma coisinha. Tem uma outra vertente que não apareceu nas falas até agora, que é a vertente dos sociogramas, a teoria dos grafos. O Euler, lá atrás, né, acabou fazendo com que o Jacob Moreno, foi o fundador do criador do psicograma argentino, ele que criou o primeiro sociograma, em 1937. Os mapas que nós temos hoje, quando a gente faz análise de redes sociais, nasceram com o sociograma do Jacob Moreno, para analisar grupos em escola. Então, 30 anos para chegar no Milgram, mais 30 anos do Milgram para chegar nos Programs, e 10 anos nós temos essa nova ciência das redes, que agora não é apenas uma ciência das redes sociais, e sim os mesmos princípios se aplicam à rede de células, à rede na internet, assim por diante. Aqui, ela fala bastante das coisas dele, eu vou tentar só dar uma olhada assim mais de fora, enxergar qual o filtro, né, com o qual ele se debruça sobre as redes nesse TED. Nesse TED, ele vai falar especificamente sobre a interação entre as pessoas com óculos de desenvolvimento local, que é uma questão que é importante para ele, assim como a democracia, fiz um mapa aí das referências que ele cita e os conceitos que ele vai emprestar de vários teóricos que são úteis, né, para se enxergar, fazer uma lupa com relação às conexões entre as pessoas nas redes sociais. E a partir dessas referências, que estão todas ligadas à ação, né, à temporalidade das redes, que estamos falando agora há pouco, ele vai se debruçar nessas três estruturas. Eu gostaria de só fazer uma parêntese e lembrar que foram concebidas para se falar de organização de comunicação, como seria seguro comunicar. Tá? São estruturas que foram feitas para se pensar a interação entre as pessoas. Mas a partir dessas referências todas, o Augusto vai então emprestar a questão das redes distribuídas como um modelo para se enxergar a cooperação, o empoderamento do campo social, onde as pessoas conseguem, através de sua sinergia, promover desenvolvimento juntas. E aí entra toda uma tautologia das redes, que é muito recorrente em definições desse conceito, que diz, a rede é isso, a rede não é aquilo. O Augusto faz isso muito bem, prestando dessas referências, especificar os pontos onde a gente pode se confundir. Não é a soma de pessoas, é o que tem entre as pessoas, tá? O mistério social, que a gente costuma, como é uma coisa muito abstrata, tentar colocar nomes onde não tem. E aí ele vai enxergar esse modelo organizacional antigo e como é o novo modelo organizacional que está acontecendo a partir desse fenômeno das redes. Essa imagem da Torre de Babel que se transforma na água da tendência. E aí esse óculos dele de pensar na democracia, de pensar no desenvolvimento local, ele é aplicado aí para se chegar a conclusões que não é preciso todo mundo. Pouca gente, empreendedorismo, liderança, a verdadeira sinergia entre as pessoas pode promover as ações. O desenvolvimento ele está nessa qualidade dessas conexões entre as pessoas. E vai colocar no tocante as empresas, não são as empresas que geram as redes distribuídas. As redes distribuídas são conexões entre pessoas. E
E aí eu organizei também alguns conceitos que ele tem usado bastante quando fala sobre redes sociais, a maioria hoje em dia no gerúndio, né, com essa ideia de que é uma coisa que acontece ao longo do tempo, mas com o capital social e a cooperação como sendo uma preocupação inicial. Então, os fenômenos gregos, a gente hoje já pode enxergar a partir de fenômenos biológicos, outras coisas, emprestando essas outras referências que investigam também a questão das conexões ao longo de ações, né, repetidas, como dizem. E aí, a partir desses conceitos, é possível, ao longo de cada um também, se observar coisas que são e coisas que não são. Então, mais ou menos para fechar, as redes sociais não são participar, não são estar junto, mas fazer junto. Interação é ação conjunta. Esse é o grande slogan dele. Eu acho que tem novamente, né, na escola de direito, a rede já é a mudança, não é um instrumento de fazer a mudança. Então, a gente pode observar essa virtualidade do social, das interações, do que acontece entre as pessoas, muito mais a partir da temporalidade do que necessariamente observando as estruturas.